Glória a Deus, com muita alegria, quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Meus irmãos, estamos na casa de Deus para mais um domingo, culto de louvor ao nome do nosso Senhor Jesus. A casa já está cheia, meus irmãos. Amanhã assim, meio frio, assim, chove no chove na nossa capital, né? Mas o povo de Deus reunido para adorar o nome do nosso Deus. Amanhã também, meus irmãos, de alegria por estarmos já, meus irmãos, encerrando o nosso trimestre da nossa escola dominical. Uma jornada de 3 meses já se completa. O povo de Deus já está aqui desde muito cedo, participando daquele momento celebrativo, de fraternidade dos irmãos, café. E é muito bom, meus irmãos, participar desse tempo, povo de Deus, aqui na nossa escola dominical. E já naquele prenúncio, meus irmãos, do próximo domingo, que já começa uma nova estação, um novo ciclo da nossa escola dominical. Eu peço que a igreja, por favor, nos coloquemos de pés. Nós vamos iniciar o culto, meus irmãos, fazendo uma leitura na palavra de Deus que está baseado no Evangelho de Lucas, capítulo 13, e vamos ler do versículo 10 ao versículo 17. Lucas, capítulo 13, do versículo 10 ao versículo 17. Enquanto os irmãos localizam, eu quero com muita alegria saudar os nossos irmãos da Templo Central FM 102.3. Estamos já nesse momento na grade da nossa programação. Os irmãos vinham ouvindo maravilhosos louvores, de repente começa um culto, né? E esse culto, meus irmãos, ele está acontecendo ao vivo na igreja Assembleia de Deus Templo Central em Fortaleza, na rua Tereza Cristina, é a sede histórica da igreja assembleiana aqui nessa capital. Então os irmãos que estão muito longe, apenas ouvindo, poderão agora cultuar conosco. Também aqueles que estão acessando o canal da nossa igreja. Que Deus abençoe cada um dos nossos irmãos. Todos os irmãos encontraram? Amém. Vamos ler. Eu leio aqui, meus irmãos, na Almeida Revista Corrigida, Lucas capítulo 13, do versículo 10 ao 17, diz assim: E ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, nestes, pois, vinde para ser curado no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. A igreja diz amém. Então, vão se alegrando, né, meus irmãos? Porque a história é de um grande milagre. E a cegueira do ser humano, né, meus irmãos? Acabou vendo um milagre desse tamanho, está reclamando porque é salvo, né? Jesus. Vamos orar, meus irmãos, nessa hora, nesse momento, incluir em oração, como sempre temos feito, o nosso pastor, o pastor dessa igreja, nosso pastor Antônio José, está se recuperando muito bem. Esse final de semana estive sempre interagindo com ele. E, meus irmãos, a gente agradece a Deus, a boa mão de Deus sobre o nosso pastor. Uma recuperação muito boa. Muito em breve ele estará aqui conosco, está se recuperando de maneira satisfatória, e nós já temos agradecido, porque há uma igreja orando, intercedendo pelo servo de Deus. Então sigamos, meus irmãos, nesse intuito de orar, de interceder pelo nosso pastor, para que tenha pronta, completa recuperação. Nós vamos incluir nesta oração, meus irmãos, e foi
algo que veio ao coração, meus irmãos, esse final de semana. Nós vamos incluir nesta oração o povo venezuelano, meus irmãos. Os irmãos estão acompanhando uma tragédia sem tamanho, né? Terremotos ceifaram a vida de muitas pessoas, milhares de pessoas. Venezuela é um país muito sofrido e tem uma igreja ali, meus irmãos. Inclusive, nos últimos anos, a igreja tem crescido muito em Venezuela. Na última década, praticamente dobrou o número de evangélicos. Venezuela já chega aí pouco mais de 20% da população. Então, não tenho dúvida de que muitos dos nossos irmãos em Cristo também foram atingidos, ceifados por essa tragédia. E vamos orar, meus irmãos. A gente nem imagina viver uma situação dessa, né, em que de repente tudo muda, tudo desmorona, famílias são arrancadas, tiradas abruptamente da convivência, e nós precisamos orar. O Senhor é o Deus da Venezuela também, meus irmãos, é o Deus dos povos, é o Deus das nações, e ama a Venezuela exatamente como ama o Brasil, como ama todos os povos, e por aquele povo, Filho de Deus, Jesus Cristo, também morreu, como morreu por todas as nações, por todo o mundo. E nós vamos orar, como igreja, levantar uma intercessão para que o Senhor estenda as mãos com misericórdia, guiando, meus irmãos, esse passo tão delicado e sensível de recuperação, de restauração daquele povo, daquela nação. Quantos precisam de oração? Todos nós precisamos. Vamos orar em nome de Jesus. Altíssimo Deus, Pai justo, santo e maravilhoso, em cuja presença estamos, Senhor, diante de Ti, a Tua igreja reunida, uma multidão de salvos, Senhor, nesta manhã de domingo, chega cedo e continua aqui para participar desse momento tão especial de adoração ao Teu nome. Eu quero Te agradecer, Senhor, porque o ato de cultuar é um ato de obediência a Ti, porque antes de chegarmos aqui, Senhor, há uma santa convocação do Senhor, chamando o Teu povo ao ajuntamento solene. E o Teu povo atende esse chamado, Deus, vindo até aqui. E não haveria um lugar melhor de começar a semana do que na Tua casa, na Tua presença, meu Deus. Parece que depois que ouvimos a Tua palavra e desfrutamos de um momento como assim, a semana fica mais leve. E é isso que eu peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo visite com graça, com poder, com refrigério, com renovo o Teu povo nesta manhã, Senhor. Nós oramos, Deus, pelo Teu servo, pastor Antônio José, está se recuperando, Deus, dessa cirurgia, que o Senhor possa assisti-lo, acompanhá-lo, Deus, e confirmar, Deus, esse processo exitoso de recuperação. Nós oramos, Senhor, agora também como Teu povo, pela nação venezuelana. Deus, as notícias são Deus, de nos deixar impressionados, Deus. O caos, a destruição, a morte. Oh, meu Deus, tenha misericórdia, Deus. O Senhor ama todos os povos, todas as nações. E como igreja intercedemos a Ti, para que as mãos de misericórdia, de salvação e de graça se estenda sobre aquele povo tão sofrido, Deus. Eu oro pelas famílias enlutadas, eu oro pela Tua igreja, os pastores daquela nação, Senhor, que hoje certamente sofrem, ajudando, Deus, amparando, socorrendo, consolando. Que as Tuas mãos se estendam, Deus, porque nós cremos que haverá um dia que uma multidão de povos e nações se unirá como um povo só, como uma igreja só, e ali estará a igreja de Venezuela, Deus. Obrigado porque estamos aqui e temos de Ti o cuidado e a proteção, Senhor. Eu Te apresento o Teu povo, cada um dos meus irmãos que levantaram suas mãos numa atitude de fé. É isso que nós pedimos, Te agradecemos, no nome santo de Jesus. A igreja diga amém. Podem sentar, meus irmãos. Vamos juntos adorar o nome do nosso Deus. Cumprimentamos a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão felizes nessa manhã de estar aqui? Glória a Deus, vamos juntos celebrar o hino de número 305 da nossa harpa cristã. 305, com alegria, celebremos nessa manhã.
Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, dos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantamos, vamos combater o pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber anéis como galardão. Levar escudos e na fé, pois a peleja dura as promessas temos nós, de jamais dobrarmos sós, as flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olhos campeões dos céus, a vitória vem de Deus. Quantos creem nessa promessa? Diga breve. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber anéis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar, uma vencendo avançar, hinos a Jesus cantai e da salvação falai, vamos ao Senhor levar. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber anéis como galardão. Aleluia! Deixa mais uma vez descer. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão
aqui nessa manhã? Te convido a se colocar de pé. Vamos juntos continuar celebrando ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Com palmas descer, vamos juntos nessa manhã. Aleluia. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Você diz: perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Cante isso, vamos. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós
sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Glória a Deus, glória a Deus. Podem sentar, meus irmãos. Glória a Jesus. Meus irmãos, nós vamos com muita alegria reconhecer a presença dos nossos irmãos que estão nos visitando. E à medida que eu chamar os seus nomes, por favor, dê um sinal para que a igreja possa saudar bem-vindo. Quero apresentar aqui, meus irmãos, alguns irmãos visitantes da Missão Evangélica Resgatar. Irmão Carlos André, irmã Jusileide Filhos. Onde estão os irmãos? Dê um sinal com a mão, por favor. Glória a Deus, estão ali. Meus irmãos, sejam bem-vindos. Deus vos abençoe, é uma alegria poder recebê-los nesta manhã. Quero também apresentar a irmã Odília Padjara, irmã do nosso amado irmão Luiz Padjara. Glória a Deus, está ali. Glória a Deus. Seja bem-vindo, minha querida. A senhora é bem-vinda nessa casa. Deus te abençoe em nome de Jesus. Meus irmãos, temos mais algum irmão, amigo nos visitando? Se tiver, por favor, dê um sinal. Glória a Deus. Vejo algumas mãos levantadas. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Outras mãos ali atrás. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Queria poder descer e dar um abraço em cada um, mas aí não consigo porque é muita gente. A Igreja de Jesus quer
meus irmãos, dar bem-vindos todos esses irmãos, muitos irmãos nesta manhã cultuando conosco. Digamos com muita alegria, meus irmãos, amém? Sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe vocês, é uma alegria recebê-los e serão sempre bem-vindos, meus irmãos, cada vez que estiverem aqui conosco. Esta casa é a casa do nosso Pai. Eu quero já apresentar à igreja a nossa agenda semanal, meus irmãos. Temos uma programação no decorrer dos dias que seguem. Amanhã, segunda-feira, nós temos nossa consagração, começa 8 horas da manhã. Temos terça-feira, às 19 horas, o nosso culto de ensino, culto de doutrina. Meus irmãos, venham, em nome de Jesus, ouvir a palavra de Deus, toda terça-feira, a partir das 19 horas. Quinta-feira, meus irmãos, o nosso ciclo de oração, também momento de oração, a igreja sempre aqui reunida, uma multidão de irmãos, toda semana se reúne aqui, dia de quinta-feira, a partir de 14 horas. E aí, sábado, meus irmãos, nós teremos a abertura da nossa EBF, Escola Bíblica de Férias. Daqui a pouco eu terei mais algumas informações para dar sobre a nossa Escola Bíblica de Férias, mas já fica registrado que no próximo sábado, primeiro sábado do mês de julho, será a abertura da nossa EBF. E domingo, meus irmãos, também o primeiro domingo, é o nosso culto de celebração a Deus, culto também de conscientização missionária, e teremos, como sempre, no domingo, 2 cultos, um primeiro culto às 10 horas da manhã, e o segundo culto às 18 horas. Falando, meus irmãos, da nossa Escola Bíblica de Férias, eu tenho alguns avisos importantes para compartilhar com a igreja. Primeiro, meus irmãos, é que esta abertura, no sábado, será um momento que vai reunir aqui centenas de crianças, meus irmãos. Essa casa fica completamente lotada de crianças. Portanto, meus irmãos, esta participação na abertura será apenas para aquelas crianças que foram devidamente inscritas. E quero já também divulgar para os irmãos que, em razão dos preparativos da nossa EBF, porque segue no decorrer da semana, sabe, é apenas a abertura e durante a semana temos toda uma programação que segue. E aí eu peço máxima atenção aos pais presentes. No próximo domingo, meus irmãos, não teremos atividades para as nossas crianças aqui na nossa estrutura anexa, realizada pelo Ministério Crianças TC. Nem escola bíblica e nem os cultinhos, porque toda a equipe, meus irmãos, domingo, estará mobilizada internamente, preparando toda a estrutura para a EBF, que segue nos próximos dias. A partir de segunda-feira, teremos vários dias de programação. Então, a equipe está toda mobilizada, meus irmãos, na organização e na preparação dessa Escola Bíblica de Férias. Por isso, nós pedimos a compreensão dos pais. Os irmãos já se organizam, a gente traz os nossos filhos pequenininhos, e aí coloca ali do nosso lado, e a gente cultua junto com eles. No próximo domingo, tanto o culto pela manhã, como o culto domingo, nós não teremos estrutura anexa para acolher e para recepcionar nossas crianças, nem na escola dominical e nem nos cultos. É uma excepcionalidade em razão da nossa Escola Bíblica de Férias. Aí eu tenho, meus irmãos, alguns avisos para a igreja, que são muito importantes, especialmente aos pais de crianças que inscreveram seus filhos na Escola Bíblica de Férias. Esses avisos são do nosso Ministério de Crianças, e eu preciso da máxima atenção dos irmãos para que a gente possa informá-los bem. Primeiro é que a participação das crianças da sede na abertura da EBF será, meus irmãos, na sessão 3. Atentem para isso, meus irmãos, com início às 17 horas. Os irmãos sabem, meus irmãos, é tanta criança que nós fazemos diversas sessões nessa abertura. Não temos como, num momento só, reunir as crianças da nossa igreja. Então, elas vêm das congregações, é uma multidão aqui de crianças e alternando em sessões. Então, nós teremos a terceira sessão que começa às 17 horas, e nessa sessão é que as crianças da sede irão participar, meus irmãos. No entanto, é importante para a participação das crianças nessa sessão um credenciamento para as crianças estarem devidamente credenciadas, e, portanto, o Ministério de Crianças pede que os pais cheguem com seus filhos já às 16 horas para que possam credenciar seus filhos e assim ficarem bem acomodados e ter toda a organização necessária, meus irmãos,
é muito importante porque muitas crianças estarão aqui no próximo sábado. Segunda informação, neste ano, somente as crianças participarão da abertura dentro do templo. Por quê? Porque é criança demais, meus irmãos. É muita criança. E nós precisamos acomodá-las porque é o momento delas. Então os pais literalmente trazem seus filhos, acomodam os seus filhos. Aqui terá toda uma estrutura de lideranças que irão acomodar, acompanhar as crianças. Mas o templo ficará exclusivo para as crianças participantes. Os pais poderão acompanhar a programação pela área externa ou pelo auditório que nós vamos montar para isso, tá bom? Nós abriremos exceção, e aí é importante que os irmãos ouçam isso, nós abriremos exceção apenas para as crianças que necessitam da presença de um responsável, e aí nós estamos falando das crianças atípicas ou aquelas menores de 3 anos. Esses casos, obviamente, a gente vai permitir que os pais entrem e estejam aqui dentro do templo com os seus filhos, crianças menores de 3 anos, crianças atípicas, mas no caso, as crianças maiorzinhas, que já podem cultuar, elas estarão aqui junto de outras crianças e vai ser uma bênção, meus irmãos. Uma terceira informação, para uma melhor organização, a presença dessas crianças aqui deverá ser confirmada com antecedência. E aí o Ministério de Crianças informa que a lista de confirmação será disponibilizada nos grupos das famílias, todos os pais participam de grupos aqui da igreja, esses grupos são gerenciados pelo Ministério de Crianças e lá o Ministério de Crianças vai informando, orientando toda a dinâmica do ministério. Então, nesses grupos das famílias, será disponibilizada uma lista, meus irmãos, a partir de segunda-feira, que é amanhã, e os pais terão até quarta-feira para indicar o nome do seu filho. Por que isso, pastor? Para a gente ter, meus irmãos, um controle de frequência de participação aqui. Nós temos uma limitação de espaço e, portanto, esse controle ajuda o Ministério de Crianças a organizar justamente o espaço necessário e adequado para a quantidade de crianças que estarão participando. Os irmãos entenderam? Digo amém. Então, nós pedimos a compreensão dos pais, é literalmente uma parceria, meus irmãos. A igreja, ela se une aos pais nessa tarefa importante que é dos pais, educar seus filhos, discipulá-los, e a igreja, ela é parceira, ela caminha junto, cooperando, portanto, nós vamos trabalhar juntos para que seja uma escola bíblica de férias muito abençoada. Eu peço que os irmãos voltem novamente à nossa tela para a gente terminar que esses avisos são importantes para a igreja. Nós queremos divulgar também, meus irmãos, a abertura do novo trimestre da nossa escola bíblica dominical. Eu comecei falando que estamos encerrando um trimestre hoje e domingo, meus irmãos, 5 de julho, não haverá programação específica da EBD, mas nós teremos abertura, pastor Mardônio, de uma nova jornada, a Igreja dos Gentios, é o tema do novo trimestre. Pastor Samuel Cardoso, nosso pastor da congregação Guanabara 1, estará aqui ministrando, então todos os irmãos estão convidados, porque as salas de adultos, todas as demais salas estarão, meus irmãos, aqui reunidas para a abertura da nossa escola bíblica dominical e vai ser uma bênção. Já encerrando, eu quero só lembrar os irmãos que estamos em plena jornada do nosso plano de leitura bíblica devocional. A nossa Tempo Central FM diariamente divulga, meus irmãos, 3 vezes ao dia esse devocional. Pedimos que os irmãos continuem sintonizados. Pastor, mas esses avisos da rádio toda semana, esse plano de leitura, meus irmãos, é para que vocês continuem atentos, porque o plano de leitura está, meus irmãos, caminhando. Estamos no meio da jornada, e aí a gente perde ali 3, 4 dias, tem aquela sensação que ficou para trás. Portanto, fique atento, acompanhe nossa rádio, a programação, e não deixe, sabe, o pelotão ir embora, porque daqui a pouco nós estaremos já chegando na 40ª semana, e é importante que todos nós, esses mais de 15 mil irmãos e irmãs que estão participando, estejam conosco. Eu quero já encerrar esses avisos, meus irmãos, convidando a mídia para compartilhar conosco um vídeo do nosso jantar dos namorados. Aconteceu na última sexta-feira à noite, pastor Mardônio, uma noite muito especial. A liderança de casais da igreja reuniu aqui muitos casais inscritos, um momento de palestra e depois um maravilhoso jantar aqui ao lado, meus irmãos, um tempo muito gracioso para os casais da nossa igreja. E eu quero já chamar esse vídeo para que a gente possa assistir um pouquinho, um resumo daquilo que foi sexta-feira à noite. Logo após esse vídeo, amado pastor Afonso,
já sobe aqui para nos conduzir o momento da oferta do dízimo ao Senhor Jesus Cristo. Porque eu procurei outros olhares, eu já naveguei em tantos mares, eu cheguei a ver. Acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Porque gastei todo esse tempo em vão, se a minha vida começou quando encontrei. O amor é paciente. O amor é bondoso. Quando encontrei você, amor, e vi que não preciso mais andar sozinho, seu amor é o motivo de hoje eu dizer que sou feliz, amor. Melhor é serem dois Do que um. Feliz porque eu posso dividir meus dias com você e não me preocupar como será o amanhã. Se estamos juntos. Graças a Deus. Maravilha, meus amados. Queremos saudar a todos na paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Esse é um momento importante do nosso culto, onde a igreja demonstra o seu agradecimento a Deus por tudo que Ele tem feito. Tudo que você tem foi Deus que lhe deu. Deus lhe deu uma família, Deus lhe deu um emprego, Deus dá o seu sustento e todas as coisas vêm dEle. E nós, nesse momento, queremos só devolver uma pequena parte daquilo que Ele nos abençoa. Em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14, diz assim: porque tudo vem de ti, e do que é teu te damos. Nós estamos devolvendo uma pequena parte. E com esses recursos a igreja mantém os trabalhos sociais, os missionários, construção do novo templo. Tudo é feito com a participação dos irmãos. Nós louvamos a Deus porque esta igreja é uma igreja abençoada, uma igreja que contribui, que oferta, que dizima. E Deus certamente se agrada do que é feito por cada um de vocês. Amém? Então queremos também pedir a Deus por aqueles que estão, independente de qualquer coisa, impedidos de contribuir, porque estão desempregados, estão subempregados, passando por lutas, que Deus possa abrir as portas e possa dar prosperidade. Amém? Curvemos nossas cabeças e oremos ao Senhor. Deus eterno, santo, poderoso, com o coração agradecido, Pai, estamos aqui diante de Ti, para dar uma pequena parcela daquilo que Tu já nos deste, Pai, para a Tua obra, para que esta obra tenha andamento, para que mais vidas sejam alcançadas pela Tua palavra, para que os trabalhos sociais possam socorrer aqueles que passam por dificuldades. Meu Deus e meu Senhor, e Te pedimos, Pai, por aqueles que gostariam de estar contribuindo, mas no momento estão impossibilitados, Pai, que Tu possa entrar com providência, abrindo portas, facilitando meios, dando prosperidade ao Teu povo, para que breve possam, com muita alegria, também participar desse momento. Pai Santo e Justo, abençoa cada um dos Teus servos. É o que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ouço Deus me chamando com sua doce voz. Ele sussurra meu nome com muito amor. Eu digo: eis-me aqui. Eu digo: eis-me
Glória a Deus, glória a Deus. Vou me sentir aqui no estúdio da Tempo Central FM, meus irmãos, e dedicar esse hino para todos os irmãos que estão acompanhando o culto. Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo. Receba a palavra desse louvor em nome de Jesus. Meus irmãos, quantos vieram ouvir uma palavra de Deus esta manhã? Todos nós. Quero chamar aqui meu irmão, amigo, pastor Saturnino França, nosso pastor da nossa congregação Vajota. É o convidado do nosso pastor para ministrar a palavra do Senhor. Pastor Saturnino. Glória a Deus. Amados de Jesus, a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, louvo a Deus por essa oportunidade maravilhosa de convosco meditar na palavra do Senhor. Quero agradecer também ao nosso querido pastor Antônio José por essa oportunidade de estar aqui nesta manhã. E confesso a vocês que esses louvores nos levaram para mais perto do céu. Estou sentindo o clima do céu aqui neste ambiente maravilhoso. Quero repetir a leitura da palavra do Senhor que foi feita pelo nosso querido pastor Zean. Possa ser que alguma pessoa que está ouvindo, acompanhando, não chegou naquele momento. Portanto, quero rever a leitura convosco em nome de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 13, a partir do versículo 10 até o 17º. Eu lerei na Nova Versão Internacional, Lucas capítulo 13, versículo 10 ao 17. Certo sábado, Jesus estava ensinando em uma das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então impôs-lhes as mãos, e imediatamente ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o líder da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias, não no sábado. O Senhor Jesus lhe respondeu: hipócritas, acaso cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou o seu jumento e leva do estábulo para dar-lhe água? Ora, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria, no dia de sábado, ser liberta daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele fazia. Glória a Deus. Meus irmãos, permitam-me uma breve palavra introdutória. Essa passagem nos mostra a singeleza do Evangelho. O Evangelho é simples na sua exposição, mas poderoso na sua essência. Há poder no dinheiro, há o poder das armas, o poder político, o poder da medicina, até o poder humano, mas nada se compara ao poder de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Esta igreja amada e querida, há mais de 100 anos, prega a singeleza, a simplicidade do Evangelho quadrilátero. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus vai voltar. O Evangelho é simples, o Evangelho simples que o Senhor Jesus pregou, porque o poder de Deus, não do homem. O Evangelho do Senhor Jesus tem um idioma, que é a misericórdia divina. Esse é o tema dessa singela mensagem. A misericórdia é o idioma do Evangelho. Desde o Éden, o Deus eterno usou esta linguagem, a linguagem da misericórdia. E no Novo Testamento, não é tão somente um termo abstrato, ela tem praticidade. Jesus vem falando a mesma língua do Pai, a mesma linguagem, a misericórdia. Nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor, glorificado seja Deus. Mas nesta manhã nós vamos também meditar sobre Jesus, o divino médico, curou num sábado uma mulher encurvada. E para essa singela mensagem, eu gostaria de termos pelo menos 3 etapas: o antes, o durante e o depois da cura desta mulher. Vamos ao antes.
vencendo as barreiras para ir à casa do Senhor. Vir ao templo sempre será subindo, e subir nem sempre é fácil. A gente pode ver na palavra do Senhor em Atos capítulo 3, versículo 1, Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Se formos ver em 1 Samuel capítulo 1, versículo 3, diz assim: subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló, e estava ali o sacerdote, toda a sequência. Se olharmos em Juízes, capítulo 20, versículo 18, e levantaram-se os filhos de Israel e subiram a Betel. Vi a casa do Senhor, sempre é subindo, sempre há dificuldade, e para descer todo o santo ajuda, mas para subir só Jesus, meus irmãos. Para aquela mulher certamente não foi fácil chegar ao templo. Ela tinha um motivo que certamente queriam lhe impedir de ir ao templo. Lembrei-me agora de uma irmã que eu estava em Manaus, era uma escola bíblica dominical, eu estava chegando, estacionando o carro ali no pátio, quando eu vi uma família chegando também, e eu observei aquela família chegando. E aí, a matriarca daquela família, já bastante idosa, ela desceu, alguém ajudando ela, ela com tubo de oxigênio, não era na pandemia, era bem em tempos anteriores, segurando um tubo de oxigênio, ela com catéter, respirando, e entrou para a escola bíblica dominical. E aquela cena me chamou a atenção. Não é fácil vir à casa do Senhor. Na hora que você está para sair, sempre surge alguma coisa, algum empecilho. Mas nesta manhã o Espírito Santo nos fez vencer. Cada um de nós que estamos aqui, somos uns vencedores. Glorificado seja o nome do Senhor. Para aquela mulher, certamente era conhecida na sua comunidade. Quem sabe se dizia: essa não tem mais jeito, já faz muito tempo. Imagina essa mulher encurvada, se dirigindo para a congregação, isto é, a sinagoga. Quem sabe entre os seus vizinhos alguém não falava: coitada, lá vai ela novamente, não é? Para a igreja nessa situação. Quantas vezes voltou na mesma situação encurvada. E hoje, mais um sábado, quem sabe alguém mais um domingo, o que eu vim fazer nesse centrão? Mas a palavra de Deus diz no Salmo 11, versículo 4, o Senhor está no seu santo templo, glorificado seja o nome do Senhor. Eu vinha no carro meditando as duas visões que aquela mulher tinha. A sua visão física certamente estava tolhida, sua visão era mais voltada para o chão, para as coisas terrenas, mas ela não terminava ali, ela tinha visão espiritual, e a sua visão espiritual apontava para o templo, porque é a casa de misericórdia. Glorificado seja o nome do Senhor. Quantos empecilhos enfrentamos, meus irmãos? Quem tem criança, então, às vezes na hora de sair até o carro não quer pegar, mas a gente não desiste, vem à casa do Senhor, porque está na presença do Senhor, é coisa maravilhosa. Você está vendo, nem fale nem peça, mas Deus está contemplando a necessidade do teu coração nesta manhã. É por isso que Davi conquistou o coração de Deus, porque numa planilha de tantas prioridades para aquela sua vida e até para o reino, ele abre seu coração e seus lábios e diz assim: uma coisa peço ao Senhor, somente uma, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os domingos. Todos os domingos, não, durante toda a minha existência, para fazer duas coisas: contemplar a beleza do Senhor e aprender no seu templo. Mas vamos o durante, a hora passa rápido. O mais sublime pregador e ensinador que aquela sinagoga recebeu estava presente. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, aquele não era um sábado comum. Creio que nesta manhã também não é um domingo comum para você. Você está na casa do Senhor. Lucas diz, certo sábado, Jesus estava ensinando em uma das suas sinagogas, ou uma das sinagogas. Aquele era um sábado especial e histórico. O Senhor Jesus estava presente naquela sinagoga, e a sua presença muda qualquer circunstância. Glorificado seja o nome do Senhor. Ali estava o maior pregador e ensinador de todos os tempos. Estava ensinando naquela reunião solene. O Senhor Jesus estava presente.
Já falei o Salmo 11, versículo 4. O Senhor está no seu santo templo. E aqui não é místico, aqui não é só do ponto religioso, aqui é da presença de um Deus que conhece a história de cada um de nós. Ele sabe o passado, o presente e, pasmem, Ele sabe o amanhã, porque Ele já está no amanhã. Glorificado seja o nome do Senhor. Uma enfermidade que só Jesus, o divino médico, podia e pode resolver, curar e libertar. Ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente há 18 anos. Ela estava encurvada e de forma alguma, isso aqui me chama muito a atenção, porque quando a gente está sentindo um problema na coluna, alguma coisa assim, a gente procura um ponto para se acomodar. Mas ela não podia de forma alguma endireitar-se. Era quase irreversível, uma escravidão diuturna. Sua mente comandava, mas seus tendões e músculos e ossos estavam presos por uma imperceptível e avassaladora enfermidade. Mas o Senhor Jesus estava presente naquele recinto de adoração a Deus e ouviu, oh aleluia, sentiu, através da sua imutável palavra, que ali haveria misericórdia da parte de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. A oportunidade mais áurea de uma vida. Olha o que a Bíblia diz. Ela não viu Jesus. Nesta manhã nós não estamos vendo, mas estamos sentindo a sua gloriosa presença. E vendo a Jesus, chamou-a a si. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, estás livre da sua doença. Do ponto de vista humano, a visão seletiva da humanidade, aquela mulher com tal enfermidade irreversível, encurvada há tanto tempo, ninguém a chamaria para nada. Era conhecida como uma mulher torta, quase descartada da sociedade. Mas o Senhor Jesus veio chamar gente torta nesta vida, que de maneira nenhuma consegue endireitar-se por si mesmo. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, quantas vozes já tinham soado para os ouvidos daquela mulher? Não tem jeito, é impossível. A voz do desengano, a voz da dúvida, a voz do temor, a voz da preocupação. Mas naquela manhã ouviu a voz que nós precisamos ouvir. Ele está presente e a sua voz nos chama a Ele mesmo. É a Ele, não é o homem, não é a religião, é Ele quem faz a transformação. Jesus chamou a si. Quem sabe aquela mulher, repito, já tinha ouvido várias vozes do desânimo, da crítica, da dúvida, mas o Senhor Jesus chamou a si, porque somente Ele tinha a solução. O mundo, a medicina e até a religião havia como caso perdido, vê como sentença final. O Senhor Jesus chama e transforma o fim num novo e glorioso começo, porque Ele é o que muda qualquer situação. Eu estava pregando num culto campal, numa cidade que passei, em um dos estados que eu servi, a Força Aérea e também o Reino de Deus. E era um culto campal. E eu estava pregando essa mensagem. Durante a escrita desse sermão eu me lembrei. Eu estava pregando e de repente eu disse assim: meus irmãos, quem sabe se o nome daquela mulher era Maria? Quem sabe Jesus disse: Maria, daquela multidão, naquele povo que estava na sinagoga, e alguém a ajudou. Maria, Jesus está chamando, alguém repetiu. A voz soou aos seus ouvidos: Maria, Jesus te chama. E quando eu estava pregando assim, falando essas palavras, uma senhora que estava bem na frente levantou-se, veio bem próximo ao púlpito que estava montado e disse assim: pregador, pastor, eu sou a Maria que Jesus está chamando nesta noite. Era uma mulher afastada do evangelho,
Oh, nesta manhã Jesus está chamando gente aqui e pessoas que estão nos ouvindo. A voz dele tem solução, a voz dele tem esperança, a voz dele é diferente das vozes humanas. Jesus, o divino libertador, ainda transforma a vida, ainda liberta de situações praticamente irreversíveis. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, estás livre da sua doença. O Senhor Jesus faz e fará maravilhas na vida de quem atende o seu divino chamado e quem crê na sua palavra, na vida de quem nem mesmo com problemas não desiste de vir à casa do Senhor, pois esta casa é casa de milagres e de respostas para todas as inquietudes. Glorificado seja o nome do Senhor. Você estava cantando e eu também. O Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor, nem a enfermidade também para a igreja, porque nós temos um doutor que cura todas as enfermidades. Meus irmãos, quando Jesus chamou aquela mulher, soou no seu coração e na sua alma algo divino. Ninguém é a mesma pessoa quando Jesus chama, quando atende o chamado de Cristo. Quer ver um exemplo? Pedro não foi mais aquele pescador, simplesmente um pescador. A sua vida mudou. Quer ver um exemplo? Que às vezes alguém diz: pastor, é que você não sabe as pessoas que eu tenho na minha família. Jesus já chamou, mas não atendeu. Mas calma. Quando Jesus chamou Saulo, ele ainda era o grande perseguidor. Mas depois que se encontrou com Jesus, caiu do cavalo da prepotência religiosa, levantou-se um novo homem. Glorificado seja o nome do Senhor. Quando o Senhor Jesus chamou à frente, Jesus podia curá-la, não somente pela sua onisciência e presença ali com poder, e deixá-la no anonimato. Mas o Senhor Jesus chamou à frente. Ele estava ali restabelecendo publicamente o cativeiro daquela mulher, pois os que estavam ali veriam o milagre, a libertação dela. E os que outrora lhes desprezavam seriam portadores da notícia na comunidade. A mulher torta se endireitou. O que vocês acham? Meus irmãos, se você morasse próximo a ela e chegasse à sinagoga e começasse a dizer para alguém que não estava na sinagoga naquela manhã assim: ó, tu sabe aquela mulher encurvada? Alguém fazendo café diria: sei, aquela torta. Pois é, morreu? Não. Ela estava no culto, ela estava na igreja, ela tinha N problemas para não vir à igreja, nem o espelho, só se baixasse ela ia se ver. Mas ela vinha, oh, aleluia. Ela não pediu nada, mas a sua caminhada de fé demonstrou para Jesus. Lá no final ele vai dizer de quem era a filha, ou da descendência de alguém, do pai da fé. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas Jesus vai fazer algo mais. As mãos que nos fizeram e nos curam de qualquer enfermidade, então impôs-lhes as mãos. Imediatamente se endireitou e passou a glorificar a Deus. Ao impor suas mãos santas sobre aquela mulher, o Senhor Jesus lhe transferiu um poder glorioso sobre aquele corpo encurvado, preso, sofrido, escravizado por uma enfermidade cruel. Sua mente comandava, mas seus órgãos não atendiam. Mas na hora que Jesus impôs as suas mãos, oh, aleluia, ela recebeu virtude para quase do chão voltar à vida normal, contemplar o rosto, porque a sua mão gloriosa transmite poder. Oh, aleluia. Quando o Senhor está com a sua mão sobre mim, sobre você, por mais que as dificuldades venham, nós seremos vitoriosos. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas vamos para o depois da cura. Quando um homem quer ditar ou impedir o agir de Deus, indignado, porque Jesus havia curado no sábado, o líder da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias, não no sábado. Meus irmãos, essas palavras soaram de um ponto de vista de alguém revoltado.
mas aquela mulher ainda estava com a mensagem de Jesus no seu coração e nos seus ouvidos. Era o momento da vitória, era o instante inesquecível, aguardado por 18 anos, meus irmãos. Não sei você, mas eu tenho uma mensagem que há 52 anos que eu não esqueço aquela mensagem. Há 52 anos. Talvez grande parte aqui não tinha nem nascido. Eu estava em São Paulo, fui passar 2 anos em Guaratinguetá, São Paulo, na escola de especialistas da aeronáutica, estava lá, e na igreja que eu estava me congregando, isso era 74, setembro, outubro de 74, ouviu-se falar que Billy Graham, o grande pregador, conferencista americano, estaria no Rio de Janeiro, numa tarde de um domingo, numa grande cruzada que seria no Maracanã. E eu entrei juntamente, botei meu nome e fui com aquela caravana. Nunca me esquecerei. Entramos no estádio Maracanã, em torno de 70, 85 mil pessoas presentes. Um cenário muito lindo, meus irmãos. Um coral de 1000 vozes, cânticos maravilhosos. E chegou a hora da mensagem. Aquele irmão sendo traduzido, o intérprete falava na mesma autoridade, na mesma graça do Espírito Santo. E ele pregou sobre o carnaval de Belsazar, do rei Belsazar. Meus irmãos, tu imagina pregar no Rio de Janeiro a respeito de carnaval, o que é que vocês acham? Todo mundo entende. E ele fez um cenário, aquele homem estava ungido pelo Espírito Santo. Um evangelho muito simples, mas poderoso, uma história bíblica gloriosa. E de repente, meus irmãos, o cenário ele vai mostrando, parecia que nós estávamos todos naquele cenário, naquelas paredes estucadas. E ele fala algo muito glorioso, porque o clima mudou, aquele rei de tão auspicioso, com 1000 presentes dos grandes. O cenário muda, você sabe a história. Mas eu achei lindo, porque ele descreve a entrada daquele octogenário, Daniel já ancião, porque a rainha mãe tinha dado um conselho: não perturba o seu coração, rei, porque há um homem no teu reino, que existe o Espírito excelente. Meus irmãos, essa mensagem diz, eu não esqueci. Basta ter alguém na tua casa, na tua família, com o Espírito excelente, que a situação muda. Glorificado seja o nome do Senhor. Imagina esta mulher, meus irmãos. Ela foi partícipe, ela estava excluída da história. Jesus naquela manhã a tornou protagonista de um grande milagre. Nesta manhã, quem sabe você está até escondido, mas Deus vai te tornar um protagonista, porque tu vai contar a tua vitória. Nós vamos orar no final. Indignado. Gente, de um lado alegres, de um lado alguém que sabia o sofrimento daquela mulher, porque às vezes alguém quer ditar. Meus irmãos, só quem sabe a situação que está passando é quem está vivendo. Tem gente que se incomoda até com o choro de alguém. Oração líquida. Alguém chega e não consegue orar, mas as lágrimas descem. O pastor não consegue entender, mas o Espírito Santo está sabendo cada lágrima que você está derramando. Meu Deus, era irreversível. O homem ficou indignado. Meus irmãos, viver de aparência é até importante. Nós estudamos isso, estamos vendo dessa história da salvação. Religião sem essência não dá para viver, não chega ao céu. O negócio é comunhão com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A prepotência religiosa e humana versus o poder e a misericórdia divina. Ali estava o príncipe, mas aí quem operou foi o príncipe dos príncipes, o Senhor dos Senhores, aquele que manda do céu e na terra. Quem poderá impedir quando Deus quer operar? Quem poderá impedir? Qual será a barreira que não vai permitir a tua bênção chegar? Se tu creres nesta manhã, oh aleluia. Quem poderá ditar ou cessear a ação do céu, direcionada a um coração dolorido e contrito diante do Senhor Jesus? Quem? Para o Senhor Jesus, todo dia de cura e milagres, meu irmão. Todo dia, se tiver alguém clamando, vai chegar o dia da vitória. Essa congregação não é palco, mas ela é recinto de milagres que Deus tem operado. Glorificado seja o nome do Senhor. Aquele que fez o dia é também poderoso para fazer milagres em qualquer dia. Oh, aleluia! A burocracia religiosa jamais poderá impedir
o agir do Deus soberano aqui na terra. O onipotente, o possante de Jacó estava naquela sinagoga e nesta manhã ele está aqui no templo central. Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isaías 60:16 e diz assim: mamarás o leite das nações e te alimentará aos peitos dos reis, e saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador e o teu Redentor, o possante de Jacó. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas vamos para a resposta sábia e edificante do Mestre Divino, o Senhor Jesus. Acho lindo o modo como Jesus se comportou. Ele sempre entrava na sinagoga de uma maneira muito discreta. Quando ele foi, a Bíblia relata que quando ele voltou a Nazaré e foi à sinagoga, ele sentou-se, aguardou. Ele não foi apresentar as suas credenciais, não, senhor. A maior autoridade religiosa da terra, mais sublime criatura que já veio esta terra, o Senhor Jesus. Ele aguardou, e quando foi chamado, abriu o livro, e quando abriu o livro, a profecia se cumpria. Ele disse: hoje se cumpriu, como quem diz, quem está aqui é o Messias prometido, glorificado seja o nome do Senhor. Agora me recordei de terça-feira, quando Deus usou na mensagem o nosso pastor Zian, os principais dos sacerdotes, os líderes da sinagoga, conheciam a história, até anunciavam que o Cristo havia de vir, que o Messias chegaria. Deixa que o Messias já estava ali, falando a linguagem da misericórdia, o idioma do céu, a linha tênue do Evangelho principal. Qual é? A misericórdia do Senhor, o seu amor e a sua bondade. Glorificado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus agora vai responder: hipócritas. Primeira palavra do Senhor, o que vocês acham? Acaso cada um de vocês... Aí Jesus agora vai para o campo, vai para o lar de cada um. Não desamarra no sábado o seu boi ou o seu jumento e o leva do estábulo para dar-lhe água? Ora, esta mulher, quando olharam para a mulher estava ereta. O que vocês acham, gente? Oh, que surpresa! A mulher, só a lágrima descia. Ela sabia a situação dela. Essa mulher, filha, eu gostaria que vocês falassem, senão alguém vai dormir agora de manhã. Filha de Abraão. Aí ele está agora, Jesus está trazendo os líderes, fazendo eles pensar. Filho de Abraão, descendência de Abraão, a mesma fé, a mesma segurança, glorificado seja o nome do Senhor, a mesma essência. Filha de Abraão. Alguém podia dizer, alguém que não conhecia a Bíblia nem a história, que história é essa? Abraão tem uma filha torta desse jeito. Pois é, mas faz parte da família de Abraão, que Jesus desentorta. Glorificado seja o nome do Senhor. Está aqui. Aí Jesus dá o histórico da mulher. O líder não conhecia, mas Jesus conhecia a história dela. Há 18 anos longos. Tendo dito isto, os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele fazia. A resposta do Senhor Jesus foi firme e forte, confrontadora, pois a verdade pode até doer, mas a verdade liberta. O Senhor Jesus é a própria verdade. Glorificado seja o nome do Senhor. A resposta pedagógica do Senhor Jesus fez a liderança da sinagoga e o povo refletir sobre a situação daquela mulher que há 18 anos era mantida presa, numa prisão sem grades, mas amarrada, encurvada, torta em si mesma, e ninguém podia libertá-la. Um milagre na vida de uma filha de Abraão. Sempre haverá um milagre para aqueles e aquelas que, como Abraão, creu em Deus e não desistiu da bênção. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas agora nós vamos caminhar já para o final. Gostaria de convidar os músicos, porque nós vamos louvar, e depois, se o pastor me permite, nós vamos fazer uma oração. Porque se você tem alguém na sua família que não tem levado uma vida direita, é um torto espiritual, nesta manhã tu vem no lugar dele, interceder por ele, porque Jesus vai visitar nesta manhã. Glória a Deus. Tendo dito isto, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele fazia. De que lado nós estamos? Do lado dos que estão alegres ou dos que estão indignados?
Às vezes alguém se perturba com a bênção do vizinho. Eu já sou antigo crente, esse novo convertido já recebeu. Calma, meu irmão, não sai da fila, porque Jesus vai te abençoar também. O Senhor Jesus enfrentou os oponentes religiosos para usar de misericórdia o idioma do Evangelho, para curar e libertar das garras das trevas uma mulher que padecia sem ter previsão de cura, mas que mesmo enferma não deixou de ir ao culto na sinagoga. Nada impede um coração de um adorador que quer estar na casa do Senhor. Meus irmãos, meditemos, meus irmãos. Esse tipo de enfermidade aqui, nem a ultrassonografia ia revelar. Não tem raio-x que revele. Só os olhos que prescutam a nossa alma e o nosso espírito pode perceber. E esses olhos são em Cristo Jesus, glorificado seja o nome do Senhor. Eis a grande notícia nesta manhã. Pastor, se eu tenho a notícia, eu tenho. Notícia maravilhosa. Uma grande notícia nesta manhã. Para os que estão presentes e para os que estão nos acompanhando. O Senhor Jesus ainda fez, faz e fará maravilha. Independente da causa que você está tendo. Quanto tempo tem levado. Nesta manhã Jesus te trouxe para te dizer, Ele muda a história. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Eu gostaria que a equipe de louvor cantasse um louvor. E eu quero convidar aqueles que creem na palavra do Senhor, que como esta mulher, Jesus está chamando nesta manhã, para te dizer, Ele te trouxe aqui, porque tem algo a fazer na tua vida, se tu creres nesta manhã. Se você crê nessa palavra, venha à frente desse santo púlpito, iremos orar por você neste momento. Venha confiando, e o Cristo bendito, que sabe a tua história, hoje quer mudá-la para melhor. Tem alguém? Venha no lugar de alguém da sua família, meu irmão. Faça uma intercessão. Pastor, aquele não tem mais jeito. Mais difícil era essa mulher. Mas Jesus ainda liberta espiritualmente. Jesus liberta. Ele é o transformador de vidas. Oh, aleluia. Se você, como você venceu nesta manhã, a sua caminhada, a sua chegada aqui não foi fácil. Jesus contemplou os teus passos de fé. E agora Ele quer honrar, dando a vitória completa. Oh, aleluia. Vamos louvar? Venha, tem lugar, meus irmãos. O Cristo está presente. Oh, aleluia. A sinagoga mudou, agora é a igreja, mas Ele está presente. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Me levas pelo fogo. Glória a Deus. Curando todo meu ser. O Senhor sabe a tua história. Tu está diante dEle. Oh, aleluia. Amado Jesus, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, aleluia, aleluia. Me escutas quando clamo. Glória a Deus. E acalma meu pesar. Aleluia. Me levas pelo fogo. Oh, aleluia. Curando todo meu ser. Glória a Deus.
aleluia, aleluia. Meus irmãos, eu sinto a glória de Deus neste recinto. E a sua palavra não volta vazia. Ela faz conforme apraz do seu coração. Ele vai endireitar vidas. Ele vai fazer algo na tua família. Ele vai mudar a visão turva, mal direcionada, numa visão ampla espiritual. Tu imaginas o retorno daquela mulher para casa? Meu Deus, quem foi? Jesus. Oh, aleluia. O Rei, o Senhor. Essa mensagem, ela é singela, mas o poder de Deus está aqui para atuar. Nós vamos orar agora. Oh, aleluia. Pode ter certeza, nós estamos em audiência com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor, ela não envelhece. Alguém diz assim, ela se renova toda manhã. Não, Senhor. O que se renova todas as manhãs são as misericórdias do Senhor. O linguajar do Evangelho, a linguagem de Deus nesta manhã está aqui para, na praticidade da sua missão e do seu poder, alcançar vidas que estão aqui. Pai Celeste, bondoso Salvador, não somente essas vidas que estão presentes, mas a todos que estiverem assistindo, acompanhando este culto, Senhor, seja pelo rádio, seja pelo YouTube, que estão crendo, que quem sabe até de pé diante da tua presença, Senhor. Casos difíceis. Há quantos anos, Senhor? A medicina tem limite, a família tem limite, os pais têm limite, a igreja tem limite, mas tu, Senhor, és ilimitado. O teu poder vai além da medicina. A tua misericórdia alcança o mais profundo do coração. Basta uma palavra tua, Senhor. Oh, aleluia. Uma palavra tua, Senhor, muda qualquer circunstância. A mulher encurvada vai mudar de título. Oh, aleluia. Aquela vida torta. Oh, aleluia. Tu és o mesmo, Senhor. Tu és o mesmo. Tu não mudaste. Estende as tuas mãos agora, Jesus, sobre essa multidão que está aqui diante do teu altar. No nome de Jesus de Nazaré, vidas, oh aleluia, vidas, seja alcançada nesta manhã. Oh glória, Jesus querido e amado, transforma estas vidas que estão distantes, Senhor, espiritualmente tortas, sem possibilidade de conduzir-se por si mesmo. Mas Pai, oh aleluia, Tu enfrentaste os oponentes, Senhor, para dar vitória àquela mulher. Enfrenta por estas famílias, Senhor, e traz de volta as vidas tão preciosas para Ti. Deus eterno e bom, em nome de Jesus Cristo, por amor a Jesus Cristo e pela Tua palavra, ordena a Tua bênção neste lugar, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Volte para o seu lugar, dando glória a Deus e aleluia, porque Ele hoje te visitou. Glória a Jesus. Meus irmãos, podemos cantar. Levante sua mão. Aleluia. É isso que Deus tem falado conosco, meus irmãos. Não há nada impossível.
Glória a Deus. Podemos aplaudir o nome de Jesus, meus irmãos. Ele tem falado conosco, meus irmãos. Ele tem falado conosco. A igreja responde, meus irmãos, vindo à frente, receber seu milagre, sua cura. A gente ouve uma história assim, meus irmãos, e não tem como não se identificar, meus irmãos. É a história de todos nós. Um dia estivemos assim, curvados. E é tão impressionante que Jesus declara que aquela era uma situação que o próprio inimigo, Satanás, causou naquela mulher. Quantas pessoas estão assim, olhando para o chão, envergonhadas, culpadas, escravizadas? E o poder de Jesus liberta, devolve dignidade, valor. Todos nós somos essa história. Por isso que essa palavra fala tão fortemente conosco. Nós vamos orar, encerrando este culto, meus irmãos, cheios de alegria. É tão bom ver tantos irmãos. Convidem mais pessoas, traga alguém, compartilhe da alegria de vir à casa de Deus. Cada culto, a cada reunião, meus irmãos. Não sei se temos pedidos de oração. Temos alguns pedidos, nós vamos orar, meus irmãos. Vamos orar, temos muitos irmãos aniversariando, glória a Deus. Irmã Maria Bastos, irmão Kildemir Filho, irmão Pedro Júnior, irmã Gabi Alcântara, irmão Pedro João, rapaz, até o Pedro também. Todo mundo, meus irmãos, venham aqui à frente, por favor. Oraremos também por cura, meus irmãos, pelo irmão Gleison Cartacho, irmã Raquel. Irmão Gleison, meus irmãos, é um companheiro da obra de Deus. Vamos orar pela sua vida, irmão Gleison. Glória a Deus. Vamos orar também pela irmã Alice, irmão Mateus, aniversário de casamento. Pronto, já estão aqui. Glória a Deus. Irmão Kildemir, vamos estar aqui, aniversariando. Glória a Jesus. O Kildemir filho, o pai tinha dito para mim que o filho estaria aniversariando, e nós temos alegria de vê-los aqui, meus irmãos, todos vocês, irmã Maria Bastos, todos vocês, irmão Pedro, irmã Gabi está aqui, amém, glória a Deus, e ali também irmã Alice e Mateus estão aniversariando. A igreja de Jesus quer parabenizar todos esses irmãos. Levantemos nossas mãos, meus irmãos, digamos todos parabéns, amém. Que Deus vos abençoe. Amém, meus irmãos. Uma declaração de bênção dessa, uma multidão dessa. Glória a Jesus. Vamos orar por todos vocês, meus irmãos. Todos vocês. Pastor Madoni, o senhor que vai fazer essa oração, vai subir aqui, orar pela igreja. Estamos, meus irmãos, já nos despedindo. É o momento final deste culto. Pastor Afonso estava lembrando ali que está hoje completando 31 anos que Jesus o tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Só até podia estar aqui também, pastor Afonso, porque é um aniversário maravilhoso. Esse aqui, o senhor nasceu de novo, é verdade. Glória a Deus. Meus irmãos, nós precisamos celebrar isso. É a salvação de Jesus. É o que Jesus falou conosco através da sua palavra hoje. Pastor Madoni, ore por nós, por todos esses irmãos aniversariantes. Ore também pelo irmão Gleison, pela irmã Raquel. Ore também pela irmã Alice, irmão Mateus, todos vocês. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, Deus santo, nós queremos te louvar e te bendizer, Senhor, nesta manhã. Ouvimos, Senhor, uma porção generosa da tua palavra, que falou aos nossos corações. O Senhor é o Deus que ainda cura, é o Deus que restaura, é o Deus que renova, é o Deus que fortalece, é o Deus das nações. Não há um Deus igual a ti, Senhor. E nesta manhã, ó Deus, nós estamos encerrando, Senhor, esse primeiro culto desse dia, te agradecendo, te louvando e te bendizendo. Eu quero, ó Deus, apresentar cada vida que está diante de ti nessa manhã. Deus, aqueles que vieram aqui à frente, aqueles, Deus, que assistiram esse culto, aqueles que estão, Senhor, ouvindo pela nossa rádio FM Tempo Central. Deus, aqueles que estão assistindo pelo canal do YouTube, como foi pregado nessa manhã, que o Senhor Jesus ainda é o Deus que cura, Senhor, é o Deus que restaura.
Deus, quantas pessoas estão passando por momentos difíceis, precisando de cura nas suas almas, no seu espírito, curas emocionais, como foi apresentado nesta manhã na tua palavra, Senhor. Que o Senhor alcance essas vidas e abençoe e liberte. Deus, aqui estão teus filhos diante do teu altar, que estão, Senhor, comemorando mais um ano de vida, aniversário natalício. Toma nas tuas mãos a vida de cada um, coroa-os com um ano de vida e paz, abençoando, protegendo, prosperando, Deus, em todas as áreas. Renova, Senhor, os anos de vida do teu povo, da tua igreja, dos teus filhos que estão comemorando o aniversário. Aquele, Senhor, que está comemorando o aniversário de casamento, a irmã Alice, irmão Mateus. Guarda teus filhos, cerca-os com o laço do teu amor. Que haja, Senhor, bênção, paz, alegria na vida dos teus servos. Aqueles que estão precisando de cura, que também estão, Senhor, relacionados nessa manhã. Que a tua paz, o teu amor, Deus, que a porção da tua cura alcance as vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, nos despede em paz nessa manhã para os nossos lares. Nos leva em segurança. Deus, e abençoa a tua igreja que logo mais se reunirá mais uma vez às 18 horas para adorar o teu nome. Guarda, Senhor, o teu povo, a tua igreja. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, antes da bênção apostólica, eu quero divulgar. A juventude está ali fora com stand, com venda de blusas, meus irmãos. Lindas blusas. Por favor, passe lá. Leve a sua, abençoe. Aqueles que são jovens, obviamente, irão comprar. Logo mais, no fim do ano, terá um grande congresso da juventude. Então, nós queremos a participação de todos os irmãos. Nós vamos com a bênção apostólica agora. Eu peço, não saia assim, correndo, não. Aliás, você nem consegue, porque a multidão é grande, né? Então, assim, saia devagar, cumprimentando pessoas. Faça aí uma meta de 10 saudações de a paz do Senhor. Aí, depois de 10, aí você está liberado para ir para casa. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Recebamos a bênção em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande e infinito amor do Pai, que a comunhão, as consolações, o poder do Espírito Santo seja sobre a igreja de Jesus, hoje e para sempre. E toda a igreja com muita alegria diga amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Uma semana abençoada a todos em nome de Jesus. Graças